voltamos com o Horizonte Debate. Se você chegou agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje falamos sobre as consequências das chuvas que aconteceram recentemente em Belo Horizonte. Participe do nosso programa enviando o relato aí da sua região, do seu bairro, pelo WhatsApp do Horizonte Debate, no 99642-8473. Professor Ricardo, professora Jane, tenente, o senhor havia colocado no primeiro bloco sobre as questões de déficit habitacional. Jane, também você coloca no início da sua fala sobre a construção desse dispositivo cidade. Como que as pessoas podem ajudar nessa construção? Eu chamei agora, no início desse segundo bloco, para que as pessoas participem conosco, contando a história lá do bairro delas. Como que as pessoas podem se organizar melhor? Na associação comunitária, na paróquia, fazendo uma rede de vizinhos protegidos, que a Polícia Militar faz. Mas será que é possível uma rede de vizinhos protegidos também com relação à segurança? Como que a população pode se organizar, professora Jane? Olha, Jário, eu acho que a capacidade de mobilização da população ela é fundamental para qualquer tipo de atividade dentro da cidade, né? Então, desde a rede de vizinhos protegidos, seja no âmbito do seu bairro, do seu condomínio, né? Muitas vezes a gente fecha dentro da casa da gente e não está acontecendo comigo. E ao contrário, né? Um dia pode estar acontecendo com a gente. Isso vai acontecer com a gente uma hora. Então, quer dizer, são iniciativas da associação do bairro, né? Dos conselhos, enfim, você tem uma série de instrumentos para se mostrar presente. É o papel do cidadão. Sim. Não é? Ao mesmo tempo, nós temos também formas de participação no âmbito das decisões das políticas públicas. Não é? Nós temos uma Câmara Municipal, nós temos todo um processo legislativo em que se define as prioridades do governo, do ponto de vista de investimento, seja educação, seja infraestrutura, não é? Investimentos de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Agora, nós temos que ter a disposição. A gente já tem um tanto de problema, o dia a dia é muito complicado. No entanto, a gente tem que ter a disposição de saber o que está sendo votado na Câmara, qual que é a prioridade que está sendo estabelecida pelo governo. Mas não é exatamente o que a gente tem visto. Dispositivos que eram para ser participativos e democráticos, feitos para que estejamos à margem, estejamos distantes e aquelas decisões fiquem ali. Não há, no fundo, uma dificuldade para que o povo em si seja representado? Eu não tenho a menor dúvida com relação a isso, né? Eu converso muito com os meus alunos dizendo, eu tenho uma frase para mim que é: a ignorância traz felicidade. Então, quanto mais a gente participar, mais a gente vai tomar conhecimento do que está sendo feito e mais a gente pode se indignar e aí sim nos manifestarmos. O que me preocupa é saber que a população não está atenta a isso. E eu tenho sentido uma participação cada vez maior. Agora, tudo é feito para que nós não participemos. Ninguém quer que a população decida, ninguém quer abrir mão do poder de definir onde vai ser gasto um determinado recurso, como é que vai ser alocado aquilo, né? Quanto mais nós participarmos, mais nós estaremos tolhendo a ação, né, dos nossos representantes do ponto de vista de imaginarem que eles possam fazer o que eles querem. Então, a minha opinião é a seguinte: poxa, como é que está o orçamento para Belo Horizonte em 2019? Que tipo de obras que estão previstas? O que está sendo definido? Né? O nosso orçamento participativo, as formas existem, mas será sempre criada dificuldade para isso. Por quê? Porque isso significa mais democracia, mais decisão em conjunto com a sociedade. Isso é muito difícil de ser exercido. Professor Ricardo, sua opinião sobre esse ponto? As pessoas estão participando, estão tomando as decisões? Isso é fundamental, certo? A participação da população. Inclusive, dependendo da situação de risco, as pessoas podem se informar, existem cartilhas para se defender, durante todo o ano, das boas ações para minimizar problemas. Então, eu vejo da seguinte maneira: primeiramente, uma educação ambiental, certo? Sem essa educação ambiental, e essa educação ambiental tem aí o efeito multiplicador.
né? Cursos, treinamentos, palestras, como você disse, as ações comunitárias, educação ambiental. Agora, somente isso também não resolve. Você tem que ter um controle da expansão urbana, correto? E, além disso, você também precisa de legislação e fiscalização, porque a legislação, ela orienta o cidadão em relação ao enfrentamento desses problemas. Agora, precisa também de uma fiscalização para autuar o infrator. Então, eu vejo dessa maneira, certo? Educação ambiental, esse controle da urbanização e legislação para orientar mesmo o cidadão, para ele se informar sobre isso, e fiscalização. Tenente Arrara, precisa disso. Eu vou depois voltar em práticas que a população pode fazer melhores. Mas, às vezes, os sujeitos que assistem a triste notícia da perda da Ana, por exemplo, e ele pensa assim, isso não ia acontecer comigo, eu nado muito bem. Ou seja, esse negócio que nós estamos discutindo aqui, lá na hora eu ia resolver de um jeito. Qual que é a força de uma enxurrada que às vezes passa ali perto da Toca da Raposa, na Severino Ballesteros, talvez a enxurrada que extravasou a calha do córrego? Como que é calculado isso? É uma coisa assim que quando a gente vai trabalhar sobre prevenção de acidentes, que a gente sempre fala, é que ninguém acorda, sai de casa sabendo que vai se envolver no acidente. O acidente, pela própria característica dele, ele tem essa característica do imprevisível. Então a pessoa, até ela se ver numa situação de risco, ela achou que isso não ia acontecer com ela. Que é um modelo que a gente tenta enfrentar, né, que é diferente de países mais envolvidos nessa seara, como Japão, né, Austrália, outros países. Então, assim, essa questão da chuva, às vezes a pessoa ela tenta enfrentar a enxurrada, tenta enfrentar a correnteza, porque ela desconhece a força daquilo dali. Então, para a gente ter uma ideia, assim, isso vai variar conforme algumas variáveis físicas, né, como velocidade, mas uma enxurrada de 40 a 50 centímetros, ou seja, que pega na altura do joelho, ela, na velocidade média que a gente tem aqui nas enxurradas aqui de Belo Horizonte, ela gera uma força que é capaz de levar uma caçamba de entulho. E aí você imagina uma pessoa, né, com a compleição física de uma pessoa aí, mediana, aí, com a facilidade com a qual ela é carregada. E além disso, aquela enxurrada ali, ela esconde uma série de perigos, como esses bueiros, né, com as bocas abertas, como questão de objetos cortantes, de elementos que estão sendo carregados ali pela água. Então a pessoa naquela questão de, às vezes, de chegar um pouco mais rápido em casa, ela acaba ali, né, sendo vitimada. Uma situação que estava sendo falada aqui pelos nossos colegas de debate aqui, que é a situação da importância da gente não menosprezar o potencial da comunidade. Porque a comunidade ela pode e deve fazer muita coisa. Não só na situação de se mobilizar, no sentido de exigir, né, a implementação de políticas públicas que sejam efetivas nesse sentido, mas também de entender que aquilo dali, se envolver no conceito de proteção, deve ser um assunto da comunidade. Quando eu estive no Japão, eu fui estudar a razão de sucesso do modelo japonês de prevenção, é porque aqui a gente tem um conceito, né, que é o JIJO, que é muito associado à resposta desse tipo de desastre do ponto de vista governamental. Então as pessoas esperam, né, a ação do Corpo de Bombeiros, do poder público. Mas a própria comunidade, ela pode se envolver nisso. Às vezes, no conceito, que é um projeto que a gente implementou com sucesso aqui em Belo Horizonte, daquela comunidade ela saber se organizar minimamente para atuar numa situação de desastre. Então, vou dar um exemplo. Eu moro ali num bairro ali, eu sei que tem uma pessoa que mora em determinada casa ali que tem uma necessidade especial de locomoção. Quando eu já tenho isso organizado, no momento de um desastre como esse, eu consigo me organizar com os meus vizinhos para retirar daquela primeira resposta, retirar aquela pessoa daquela área de risco. Se eu moro ali próximo a uma área ali de encosta, né, que a gente está tendo uma precipitação, uma chuva muito forte, às vezes uma medida assim que pode ser, né, pode parecer simples, mas como eu cobrir toda aquela área com uma lona ali, eu vou diminuir a saturação daquela água que pode impedir um deslizamento. Então são medidas simples e a gente entender que a chuva, que esses problemas, eles afetam necessariamente todos nós, porque mesmo que eu more numa região que não é afetada por isso, o trânsito, ele vai ser afetado por uma situação dessa, a questão, né, do próprio funcionamento da cidade, pessoas que ficam isoladas. Então, a partir do momento que a gente entende que o problema da chuva deve ser um problema de todos nós e a gente começar, né, a rever a nossa postura e as nossas atitudes, né, em como a gente encara esse problema, acho que a gente pode evoluir muito nesse sentido. Tenente, professora Jane, professor Ricardo, parece que há em nós uma lógica, né, assim, no Brasil não tem desastre, né? No Brasil não tem terremoto, no Brasil não tem furacão. E essa é uma lógica muito perversa, né? Com certeza. Porque
às vezes elas acham, né, assim, quando a gente pensa, por exemplo, no problema do trânsito no Brasil, a gente tem mais mortes de jovens por ano do que a gente teve em toda a guerra do Vietnã. Sim. Então, isso é um número expressivo. Você morre mais gente no nosso trânsito caótico do que em terremoto no Japão Sim. ou furacão nos Estados Unidos. E as pessoas perdem a capacidade de se indignar, né? E a gente pensar, assim, a gente acaba, né, ficando bestializado com tamanha recorrência de tipo de acidentes, e a gente para pensar, gente, que, assim, a gente teve 4 pessoas que faleceram só na região da Vilarim por uma situação de chuva, de falhas, né, estruturais. Então, assim, a partir do momento que a gente realmente pensar na gravidade que é isso, acho que a gente vai poder cobrar, né, assim, com mais propriedade, se envolver mais com esse assunto, porque, como a gente já falou aqui, né, um dia, né, naquele dia foi a Ana Luísa, mas amanhã pode ser um amigo, né, um parente, uma esposa, eu mesmo, né? Agora, na volta, professora Jane, do terceiro bloco, eu queria estender um pouquinho mais contigo a reflexão de como as pessoas podem exercer a cidadania, mesmo em meio à tristeza do luto e por aí vai. Agora, com base no que o Tenente Arara colocou aqui agora, quem trabalha em indústria é convidado a ser brigadista, é convidado a participar do sistema interno de prevenção de acidentes. Vamos ficar mais atentos. Vamos para um breve intervalo. Até daqui a pouco.